Tchau. Valeu. Bom, Genuíno, acho que o Aquiles já deu aqui também um pouco da deixa, né, desse clima que a gente está vivendo no Brasil, dessas movimentações do presidente Lula. A gente pode começar pelo final, que é o dia de hoje, justamente, né, ou a gente pode começar pelo começo, que era toda essa expectativa que estava sendo gerada em torno do julgamento do Bolsonaro, e a gente passou aí a primeira semana. Acho que a gente podia começar por aí. Qual é a sua avaliação dessa primeira parte, da primeira temporada da série Julgamento de Bolsonaro, se você quiser assim? É um fato muito importante, tem um sentido histórico. O Brasil ajusta as contas com seu passado de uma dúzia de golpes ou tentativa de golpes. Pela primeira vez, os chefes políticos e militares estão sendo julgados. Eu acompanhei essa semana toda a denúncia, o relatório e a denúncia. Há muita consistência, muita coerência, né? E a maioria dos advogados procuravam muito mais tirar o seu cliente do rolo do que propriamente negar que teve uma tentativa de golpe. Então, eu acho que é um fato importante. Agora, o Brasil tem grandes oportunidades. Nós estamos vivendo uma grande oportunidade, porque nós estamos no meio de um julgamento que tem um sentido histórico e enfrentando o imperialismo americano, defendendo a soberania nacional. E, ao mesmo tempo, o Brasil apresenta indicativos positivos na área social que tem que ter continuidade. Pois bem, qual é essa grande oportunidade? Está sendo ameaçada por uma grande farsa. É bom deixar bem claro. Farsa e oportunidade tem mediado a história do Brasil. Quando a direita e a extrema-direita, mas principalmente a extrema-direita, articula com forças do Centrão e com o governador de São Paulo uma anistia em pleno julgamento, isso é uma farsa. É uma farsa que mostra o caráter de parte importante da classe dominante brasileira. O caráter da farsa, de querer sempre dar um jeitinho, de querer... Quer dizer, o julgamento, quando estava pegando o baixo clero, não tinha esse clamor. Quando chegou no topo, nos 4 estrelas, no Bolsonaro, desse primeiro núcleo, 8, 6 são militares, dos 32, 22 são militares, eu acho que é uma situação que a gente tem que ficar muito atento. Eu gostei do pronunciamento do Lula, conclamando as ruas para derrotar a anistia. Essa é uma grande ameaça, porque se você aprova uma proposta na Câmara, vai para o Senado aprova outra, fica esse ping-pong. Mas o problema é que a correlação de força institucional, não a correlação de força na opinião pública, pode praticar uma grande farsa, que é aprovar a anistia. E aí eu acho que é a antessala de uma crise institucional. Porque ao se aprovar esse modelo de anistia, principalmente a ousadia dos que querem até anistiar a inelegibilidade do Bolsonaro, vamos dizer assim, o Supremo não pode aceitar uma anistia em torno da questão do golpe de Estado, abolição do Estado de Direito e a organização criminosa visando um golpe de Estado. Portanto, aí nós temos uma situação delicadíssima. E essa situação delicada, ela está no meio da pressão do imperialismo americano em relação ao Brasil e à América Latina. Está aí o fato que acontece na Venezuela. E, ao mesmo tempo, você tem a quinta coluna se articulando aqui no Brasil. A quinta coluna americana, que é a família Bolsonaro. E o governador de São Paulo tira a máscara. Aquilo que ele estava pintando como uma direita sem Bolsonaro, uma direita reciclada, ele está mostrando a cara. Ele quer manter a fidelidade ao Bolsonaro por causa dos votos, começa a receber críticas, mas ele está se construindo como uma tentativa de alternativa política para 2026. Então, todos esses fatos estão se relacionando. E eu entendo que nós temos que colocar um agente político nessa história. O agente político são as ruas, é o povo, são manifestações. Por isso que eu acho que o 7 de setembro, além do importante pronunciamento do presidente Lula, que eu vou estar na expectativa, nós temos que fazer atos, grandes atos, no 7 de setembro, como vai acontecer aqui em São Paulo,
na Praça da República a partir das 9 horas da manhã. Mas o julgamento em si, me parece, a expectativa minha era que as pessoas ficassem mais animadas, falando mais sobre ele. E me parece que foi morno, né? Foi morno porque a gente já sabe, enfim, além daquela peça do Gonê que todo mundo elogiou, mas foi isso que você disse, os advogados ali tentando livrar a cara dos seus clientes. Nada de muito especial aconteceu, né? Então, assim, eu não sei e como é que aquece essa opinião. A gente teve um ato aqui no Rio de Janeiro, na segunda-feira, pela Soberania Nacional, e a gente viu, até o Zé Dirceu estava e falou sobre a ida às ruas, a gente viu que a militância raiz tem vontade de ir às ruas, mas eu não estou vendo agora, a gente tem esse ato aqui do 7 de setembro no Rio, eu não estou vendo tanta mobilização assim. Então, eu acredito que não foi um gatilho esse julgamento do Bolsonaro para levar as pessoas às ruas ainda, né? Não sei como. Olha, Daphne, a ida às ruas é um processo muito amplo, porque se você analisar a opinião pública que se envolveu com o julgamento, a audiência da TV e da TV aberta e também dos blogs como o 247, o acompanhamento de frases importantes e das revelações, isso vai construindo uma espécie de contraposição, de contra-hegemonia à hegemonia do mercado, à hegemonia do imperialismo, à hegemonia da mídia aberta, mídia monopolista. Eu acho como um fato muito positivo. E muito positivo porque ele está possibilitando, Daphne, uma politização muito grande. Uma politização para a gente entender por que ao longo dos 149 anos da história da República, nós tivemos em torno de 2 dúzias de tentativas de golpe, ou golpe, como de 64, como em 2016, e a tentativa do 8 de janeiro, isso está vindo à tona. E por que as Forças Armadas se envolveram no golpe de 2016, na candidatura do Bolsonaro, na pressão ao Supremo e depois no governo do Bolsonaro? E toda essa narrativa do golpe, acompanhando os relatos e a denúncia, começou, na verdade, quando em 2021, é um podcast, inclusive, do Lula Costa Pinto, que eu faço questão de registrar, ele mostra que foi a reunião que o Bolsonaro decidiu mudar os comandos militares. Mudou o Ministério da Defesa, o comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, para ter comandantes militares alinhados com a perspectiva de questionar as urnas e de preparar os atos que depois vêm. O 7 de setembro de 2021, depois veio a reunião com os embaixadores, veio a manipulação do processo eleitoral do dia da eleição, e aí culminou com aquela radicalização do 8 de janeiro, que foi precedido pela bagunça na diplomação do Lula e o carro-bomba. E esse envolvimento das Forças Armadas não foi por acaso. Nós temos que entender que a história política da República tem que enfrentar o problema da tutela militar. E não me parece, né, que vai ocorrer isso, porque a gente está num momento muito importante, né, como você salientou, histórico, em que militares estão sendo julgados, e eu não vejo nenhuma movimentação de fazer aquilo que você já falou aqui tantas vezes, Genuíno, que é mudar esse currículo dos militares, mudar a formação de militares, passar limpo todo esse clima golpista que vem lá do começo da história das Forças Armadas brasileiras, né? Por que isso? Principalmente, Daphne, fazer um debate qualificado sobre os elementos de uma política nacional de defesa nacional, inclusive vinculado com essa questão da defesa da América Latina e da América do Sul diante das ameaças dos Estados Unidos. As Forças Armadas têm que sair desse negócio de lei e ordem, tem que sair dessa história de defesa dos poderes constitucionais, tem que sair dessa história de combater o povo como inimigo interno, tem que sair dessa precariedade do acesso à tecnologia sensível, como a cibernética, o espaço aéreo e a questão do fundo dos oceanos. E ela tem que estabelecer parcerias estratégicas com os países com que o Brasil faz fronteira, que não tem conflito. E eu acho que, nesse sentido, a própria política de defesa nacional tem que ter uma preliminar,
que é tirar a Força Armada da segurança pública, desmilitarizar a segurança pública e a subordinação ao poder civil. Eu espero que na reunião que vai ter hoje, o almoço, fique claro a autoridade do poder civil que comanda, como comandante supremo, o aparato militar. E eu acho que é fundamental esse debate relacionado com a questão democrática, tá certo? É um ineditismo julgar 4 estrelas, nunca aconteceu isso na história do Brasil, nós temos uma história de impunidade, como diz o Roberto Amaral, a impunidade faz mal à democracia, né? Muito mal, e agora nós estamos tendo uma oportunidade de dar um salto. Agora, qual é a farsa que está vindo à tona? E não é por acaso, Daf, que no meio do julgamento, em vez de se discutir todos os aspectos do julgamento, vem a discussão de anistia. Olha bem, não é que vai votar agora antes do julgamento, mas já bota na agenda a anistia. E olha bem a que ponto chega o governador do estado mais importante do Brasil, o governador de São Paulo, articulando uma anistia para herdar os votos do Bolsonaro. Olha bem a que ponto nós estamos vivendo. Então, eu chamo a atenção dessa farsa diante de uma grande oportunidade que é um ajuste de contas democráticos com o nosso passado de golpe, de autoritarismo. Então, essa história ela precisa ser bem entendida e dissecada, porque ela não nasceu no 8 de janeiro, ela vem desde do golpe de 2016, a candidatura do inelegível Bolsonaro, o Twitter do general Vilas Boas, a pressão contra o Supremo, né, que botou assessor 4 estrelas no gabinete do presidente do Supremo, quer dizer, veio toda a campanha do inelegível até chegar no governo, que foi um governo militarizado. Então, eu acho que esse aspecto me interessa muito discutir, entender, até para que a gente possa esclarecer a opinião pública, os movimentos, os formadores de opinião sobre o que o Brasil está vivendo. O Brasil, de uma certa maneira, está entre uma grande possibilidade e o risco de uma farsa. Porque se essa anistia for aprovada, ela é uma farsa. E essa farsa pode se transformar em crise institucional. Perfeito. Não, com certeza. É grave. E aí, esse posicionamento do Tarcísio para tentar ali herdar os votos de Bolsonaro, né, parece que não agradou muito essa mídia corporativa, empresarial. A gente viu o editorial do Globo criticando o Tarcísio por articular a anistia aos golpistas e também um editorial da Folha de São Paulo, né? Quer dizer, ele tenta ali se segurar no bolsonarismo, mas, ao mesmo tempo, está com o filme queimando nessa mídia corporativa tradicional, né, Genuíno? É claro, porque a mídia tradicional, junto com o mercado financeiro, junto com os monopólios, setores do agronegócio e setores que querem terminar as privatizações do que resta do Estado brasileiro, eles querem construir uma alternativa ao Lula em 2026. E aí o sonho deles é ter uma alternativa de direita sem a imagem do Bolsonaro tutelando. Agora, isso é impossível. Esse é que é o problema, porque o país está polarizado. Você tem uma extrema-direita, que é ousada, audaciosa, é só ver o que eles estão aprontando lá nos Estados Unidos e aqui, e você tem uma recuperação do prestígio do governo Lula. Então, essa ideia de caminho do meio, terceira via, não está vingando, porque qual é a proposta? Tá certo? Quer dizer, a proposta da extrema-direita é adesão total ao imperialismo, quinta coluna dos Estados Unidos, subserviência total, a ponto do Tarcísio ter dito que o governo Lula tinha que dar alguma vitória para o Trump, tinha que conceder alguma vitória. É a sabugice, a vassalagem. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito rico. O que é que o Centrão, e aí vamos falar de Centrão no âmbito do Congresso Nacional, o que é que o Centrão quer? Fazer um movimento com esse governador de São Paulo, e aí tem uma contradição, um tensionamento, porque para ele herdar os votos do Bolsonaro, ele tem que fazer concessões, ele tem que pagar pedágio para o Bolsonaro. E aí, ao pagar pedágio, descontenta essa mídia corporativa, que é o partido. Na verdade, eles funcionam como partido, porque os outros partidos da direita são conglomerados de interesses
fisiológico de emendas e de cargos. Então, acho que, nesse sentido, nós temos que acompanhar. O que eu insisto é que está faltando o ator povo na rua, está faltando mobilização, está faltando iniciativa política. Eu espero que a gente dê um passo no dia 7 de setembro. E são muitas coisas, né, Daf? É o que faz os blogs democráticos, é o que acontece com as várias reuniões que está se verificando no país, é o acompanhamento do julgamento, as revelações que estão vindo à tona. Um processo de disputa de corações e mentes, ele é muito amplo, ele é muito diversificado. Não é só uma passeata, não é só um ato público. Tudo isso tem que se juntar, e as próprias pesquisas são positivas no sentido de que a maioria da população reprova a anistia ao Bolsonaro, a maioria considera ele culpado, apesar dele ter uma base significativa de apoio popular em torno de 30%. E a pressão, né, que também ronda, né? Eu acho que a ida do nosso campo para a rua é importante, como você disse, para pressionar, porque a extrema-direita ela fica o tempo todo tensionando. A gente viu, por exemplo, o ministro Flávio Dino ser atacado no avião, né? Então, eles têm sempre essa tensão já pronta, né? A população já está ali afetada, digamos assim, aqueles que ainda não largaram o osso do bolsonarismo. Então, acho que é importante também pressionar o lado de cá, né? A extrema-direita, Daphne, ela age para defender o status quo, para defender o senso comum. Por isso que eles pregam o ódio, pregam o medo, pregam a vingança, pregam a violência e o caos, sem saber o que vai acontecer no futuro. Então, nesse sentido, eles trabalham com a ideia de provocar o caos, a bagunça, porque diante do caos e da bagunça, mantém-se o status quo, que é a dominação, a exploração, o preconceito, a violência, o entreguismo, etc. Então, nós temos que trabalhar contra essa maré. Aí tem que ser um trabalho cotidiano, persistente, de acumulação de força. Principalmente essa tarefa, além do governo, e o governo Lula está se posicionando corretamente na defesa da soberania nacional, inclusive o pronunciamento de ontem contra a anistia foi correta a posição dele, mas os partidos de esquerda, particularmente o meu partido, o PT, tem que qualificar, tem que dar um passo a mais na mobilização, tem que sair do defensismo, da acomodação, do institucionalismo, para ocupar mais as ruas, porque a extrema-direita, ela, com base nisso que você falou, ela é ousada, ela é provocadora, ela não tem limite. Desde aquele motim no parlamento até agora, esse projeto de anistia, eles radicalizam numa proposta de anistia para ver o que dá, e eles fazem uma espécie de agitação permanente para que a imagem deles se associe com a ideia que eles são contra as instituições. Na verdade, eles são os maiores defensores do que há de pior. A extrema-direita é filha do que há de pior do neoliberalismo, que há de pior, que é a precarização da vida, dos direitos, da soberania, a destruição do meio ambiente, a violência contra os imigrantes. Então, eles apoiam o que está acontecendo com o povo palestino, na faixa de Gaza, quer dizer... Então, nós temos que deslegitimar, desqualificar politicamente essa extrema-direita no debate político. E eu acho que o julgamento do Supremo, as peças de relatório, de acusação, e agora o voto dos ministros, nos dará elementos para a gente fazer esse debate político. Como você disse, né, Genuíno, a direita, o Centrão, tem que pagar pedágio ali para o Bolsonaro. Isso também, de alguma forma, eu calculo que eles já devam estar de saco cheio, né? Dessa extrema-direita tão fortalecida, com esse capital de voto tão grande ainda. Eu acho que eles estão também ansiosos para dar um jeito nisso, digamos assim, e voltar a ser o que era antes, mesmo que eles não conseguissem ganhar a eleição, diga. Mas a gente tem dificuldade, viu, Dado? Porque a extrema-direita que foi alimentada por eles, quem deu o golpe foi a direita, a extrema-direita ganhou com o golpe da direita. Veja o que aconteceu com a Aécio Neves, PSDB, parte do PMDB, PFL, Democratas, etc.
Então, eles têm uma dificuldade, porque qual é a proposta? Como dialogar com os temas que para eles são caros? Porque o que essa direita do Centrão quer dar é terminar privatizações, mexer nos tetos constitucionais de saúde, educação e salário mínimo, fazer reforma administrativa, adesão ao imperialismo americano. A adesão do Bolsonaro é escancarada, é sabugice, é vassalagem. Mas eles não querem romper com o imperialismo, eles querem um jeito de, vamos dizer assim, passar a mão na cabeça do Trump. Então, é nesse sentido que eu acho que eles têm essa dificuldade. O país está polarizado por causa da crise. E a extrema-direita é filha da crise, da desgraça geral do neoliberalismo. Ela é filha do caos e da desgraça. Então, e eles não têm limite para fazer essa apologia de quanto pior, melhor. Eu acho que nós vamos ter que... são momentos delicados de tensionamento que tem como foco na próxima semana o 7 de setembro, o julgamento. Olha como as coisas se ligam. 7 de setembro e julgamento. Quer dizer, 7 de setembro no dia 7, domingo, 8, dia 9 retoma-se o julgamento com o voto dos ministros. E a pressão dos americanos, dos Estados Unidos, por uma anistia, que agora a bandeira é a pressão por uma anistia para geral restrito, o que é uma grande farsa, porque ao longo da história do Brasil sempre tentaram mudar alguma coisa para que nada mude, sempre tentaram fazer a mudança pelo alto. O que eles querem agora? Na base do confronto, aprovar essa anistia, que é uma espécie de farsa de conciliação pelo alto. E o Brasil pode ser, vamos dizer, atropelado por uma maioria congressual que vai provocar uma crise política na véspera do processo eleitoral. Sim. Queria falar um pouco de pressão externa e imperialismo, né? A gente está vendo a situação da Venezuela, né? Olha aí, essa matéria que saiu ontem, Nazista e Gangster diz Caracas sobre Marco Rubio. Venezuela denuncia que as ações hostis dos Estados Unidos pretendem dar um golpe terrorista militar para depor o presidente Nicolás Maduro. Estão falando aí que vão mudar o regime. Enfim, é muito grave a pressão que está sendo feita. Acho que aqui em toda a América Latina, o Brasil não está fora dessa não, Genuíno, mas queria que você falasse um pouco de Venezuela também e como é que isso pode refletir aqui no Brasil, como é que você avalia essa situação? Isso é gravíssimo. É uma guerra psicológica, é uma ameaça e é uma grande provocação. Nesse sentido, afeta, sim, porque os interesses do Brasil, Daphne, estão vinculados com a proposta de integração latino-americana e sul-americana. Na medida em que os Estados Unidos botam uma ameaça com o cerco à Venezuela por mar, ele está fazendo uma demonstração de força, uma intimidação, porque ele tem interesse com a Guiana, com as empresas americanas que exploram o petróleo na margem equatorial da Guiana, em Essequibo, né? E ele vai, evidentemente, fazer uma visita ao Equador para instalar base militar no Equador, tem o apoio de Milei e do Paraguai, e nós temos que construir uma integração regional alternativa. Por isso que eu defendo que o governo Lula, o governo brasileiro, denuncie essas ameaças, essa intimidação do imperialismo americano, a gente restabeleça uma relação política com a Venezuela, inclusive superando aquele desgaste por ocasião da eleição e também por ter vetado a entrada da Venezuela nos BRICS, porque esse cenário ele tem que ser entendido pela política externa brasileira como algo interessante, porque o imperialismo americano dá uma demonstração de decadência, não é de força. Essas provocações é uma prova de decadência do império, porque o que aparece como alternativa é a governança do Sul global, que a teve agora nos atos, lembrando os 80 anos da derrota do imperialismo japonês na China e a cooperação de Xangai. E olha bem, a plataforma é a defesa da soberania, a defesa do multilateralismo, a defesa de um desenvolvimento industrial autônomo, a defesa da autodeterminação dos povos, a defesa da paz,
que foram declarações importantes dessa governança do Sul Global. Então, essas são coisas importantes que eu acho que a diplomacia tem que se relacionar com essa questão da integração regional, porque qualquer país busca a integração regional. Por que os Estados Unidos estão considerando a América Latina quintal? Porque para ele é fundamental, regionalmente, ter os seus capachos aqui, como já citei alguns países. E nós temos que reestruturar a aliança da Unasul, os elementos do Conselho de Defesa Sul-Americano, e, para isso, a relação diplomática e política com a Venezuela é essencial para a gente viabilizar com o Chile, com a Colômbia, com o México, com o Uruguai, tá certo? Esse processo que está em curso. O mundo está vivendo um período quente. As ameaças de guerra, as provocações do policial do mundo, que é o Trump, o que acontece na Ucrânia, o que acontece na faixa de Gaza, pipocando crise para tudo quanto é lado. Quer dizer, e não adianta, quando os Estados Unidos ostenta 800 bases militares no mundo, isso não é qualquer coisa. Quer dizer, isso é um império, né? É um império buscando exercer seu domínio. Então, nós não podemos menosprezar esses cenários. Nós temos que atuar de maneira mais efetiva. Eu acho, por exemplo, que tinha sido muito positivo a presença do Lula em Xangai, nas homenagens à China, na lembrança da derrota do imperialismo japonês. Ela tinha sido importante. Teve uma delegação, mas a presença do Lula foi importante. A reunião que o Lula vai realizar segunda-feira, uma reunião com os BRICS, uma reunião virtual, é importante, porque a gente vai criando força, movimentos para que o reino americano não seja ditado pela violência, pela força, pela opressão, como eles querem. A Venezuela tem razão. Marco Rubio é um gangster, um provocador em relação aos interesses da Venezuela. O Lula, né, os índices do governo Lula têm melhorado muito. A gente já falou do mote do governo agora, que é a questão da defender a soberania, e teve o lançamento desse novo programa, que é o Gás do Povo, né? Como é que você está vendo essas ações, Genuíno? Inclusive esse novo programa, para, digamos assim, eu acho que também já pensando em 26, né? E qual também que você acha que é o resultado, o efeito desse julgamento do Bolsonaro para 26? Olha, Daphne, o resultado do julgamento para 26 é evidente, é claro que vai ter. Tanto no sentido da relação da extrema-direita fascista com a direita neoliberal, cujo acordo envolve esse papel do governador de São Paulo, vai ter atrito, vai ter problemas, né? E agora, eu acho que é importante essa atitude do presidente Lula, porque ao lado da defesa da soberania e da democracia, por ocasião do julgamento, nós temos que dar conta da pauta do povo. A pauta do povo, que é fim da jornada 6x1, a pauta da isenção do imposto de renda, a pauta da taxação dos ricos, a pauta de melhorar a vida das pessoas, como o Gás do Povo, esse programa Gás do Povo. Eu acho que a ampliação dos assentamentos, o apoio à agricultura familiar, o apoio à economia solidária, eu acho que a pauta popular, a pauta para melhorar a vida, a pauta de defesa dos direitos, como eu acho muito importante a pauta que diz respeito aos direitos das mulheres, por sinal, vai ter uma conferência nacional das mulheres, que é muito importante no país, a pauta de defesa, de luta contra o racismo, a pauta da comunidade LGBTQIA+, a pauta dos povos originários, que volta a ter importância. Eu acho que essa pauta que eu chamo a pauta do povo, ela se relaciona com a pauta democrática do julgamento e com a pauta da soberania nacional enfrentando o imperialismo americano. E eu acho que o Lula está correto. Essa inflexão do discurso do Lula à esquerda, essa inflexão de dialogar, mas enfrentar, essa inflexão dele dialogar diretamente, eu acho que ele está muito bem,
ele está solto, ele está animado, ele está criativo, isso é muito bom. Eu acho que quando o Lula diminui a presença nos palácios e vai um pouco para a rua, ele cresce no diálogo com o povo. Eu sempre defendi que o PT e os partidos de esquerda tivessem uma atuação mais autônoma, mais incisiva, mais mobilizadora. Mas aí é uma questão que eu já discuti aqui. Mas eu acho importante, para mim, a relação, a pauta do povo com a pauta democrática, com a pauta da soberania nacional. E, Genuíno, faltou alguma coisa que você gostaria de ter dito aqui, que você acha importante a gente falar e que a gente não falou hoje? Olha, Daphne, eu queria falar e eu queria manifestar minha solidariedade, vou reiterar minha solidariedade ao povo palestino. Ali acontece o martírio de um povo. O futuro da humanidade está sendo decidido na faixa de Gaza. E eu quero manifestar essa minha posição e apoiar a iniciativa de dezenas e até de milhares de pessoas que estão na flotilha levando solidariedade, levando comida, levando remédio, com a presença naquela região da faixa de Gaza e Cisjordânia. O imperialismo americano e o governo de extrema-direita, o sionismo da extrema-direita do governo de Israel, está praticando ali um genocídio, como o Lula já definiu. E eu acho que a gente não pode deixar de fazer essas manifestações. Inclusive, no dia 13 de setembro, vai ter manifestações aqui em São Paulo de solidariedade ao povo palestino. O martírio do povo palestino é também o martírio da humanidade. É isso aí, muito importante, Genuíno. Queria te agradecer, desejar ótima sexta para você, ótimo final de semana. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, Daphne. Um grande abraço.